Eu queria fazer uma pergunta para você. Você é filho de Deus? Você se considera filho de Deus? Você sabia que nem todo mundo que está no mundo é filho de Deus? Aqui no Brasil já tem a igreja luciferiana. Você sabia que os adeptos dessa religião eles chamam Lúcifer de pai? E tem na terra um povo que chama Lúcifer de pai. Você sabia que nem todo mundo é filho de Deus? No livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 1 e 2, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os fez. Homem ali é ser humano, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os fez. Deus criou. Nós somos criaturas de Deus. Mas aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, veio para os seus, e os seus não o receberam, que é o povo judeu. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é Bíblia, não é eu, é Bíblia falando. O Evangelho de João, capítulo 1, eu li o 11 e o 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nem todo mundo é filho de Deus. Entenda isso, não é eu, não é uma religião, mas é a própria Bíblia que diz. No Evangelho de João, aqui onde eu estou lendo, no capítulo 8, versículo 44. Isso é Jesus falando, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vós tendes por pai o diabo. Isso é Jesus falando. E no Evangelho, na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 10, está escrito: nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça, qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Mas olha o que está escrito no começo do versículo 10 do capítulo 3. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus Cristo disse: pelo fruto você conhece a árvore. Entenda, nem todo mundo que está no mundo é filho de Deus. Não significa que todo mundo, tipo, que está dentro de uma igreja é filho de Deus. Jesus Cristo teve 12 apóstolos e na mesa da Santa Ceia ele disse: um de vós é um diabo. Tinha 12 e um era um diabo, falando a respeito de Judas Iscariote. E esse Judas Iscariote, ele andava com Jesus, ele via Jesus fazer milagre, ele sabia quem era Jesus. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para curar enfermo e expulsar demônio, esse Judas Iscariote estava no meio, curando enfermo e expulsando demônios. Mas na mesa da Santa Ceia, Jesus falou: um de vós é um diabo, falando de Judas Iscariote que ia trair Jesus. Então, no meio do povo que busca Deus, tem gente que não é de Deus, tem gente que é do diabo. E não adianta você ficar olhando e apontando, é esse aqui, é aquele ali, porque assim, ó, Jesus Cristo falou a parábola do joio e do trigo, eles cresciam junto, mas no dia do juízo Deus ia separar o joio do trigo, então só ele mesmo sabe quem é quem. Nós podemos olhar e julgar mal interpretado. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele era estourado, era meio sanguinário. Então, provavelmente as pessoas iam dizer: ah, João João é do maligno. E o apóstolo Judas não tem nenhum registro dele sendo estressado, estourado, sanguinário. Ele era um cara calmo, calmo. Aparentemente, se você fosse olhar, nossa, esse daí é um homem de Deus. Ele é calmo, tranquilo, carismático. Mas Jesus Cristo disse: um de vós era um diabo. Então, assim, ó, não adianta a gente querer dizer quem é e quem não é. E no mundo, tem pessoas que são de Deus, mas que ainda não se entregaram, porque o Evangelho de João diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que creram no seu nome.
Então, assim, ó, até receber Jesus, nós somos criatura. Quando nós recebemos, como está na própria Bíblia, não é uma religião e nem eu falando, é a Bíblia. Quando nós o recebemos, aí nós somos participante da herança dos salvos na luz. Nós passamos a ser da família de Deus, cidadão do céu. E como que isso que acontece? Você aí aonde você está, se você levar sua mente a Deus e dizer: Deus, eu te recebo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu te recebo, escreve meu nome no livro da vida. Automaticamente você sai da condição de criatura e passa a ser filho de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Então, não morra sem fazer essa oração. Fale: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que ele veio aqui para salvar todo aquele que crê nele. Eu sou um dos que crê. Eu creio. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu creio e eu quero ser teu filho. Eu escolho Deus e Deus também te escolhe. Ele já te escolheu lá na cruz do Calvário. Mas entenda uma coisa, voltando no assunto, nem todo mundo que está no mundo é filho de Deus. Quando você vê pessoas com poder fazendo tanta injustiça, tanta maldade, lembra o que eu li aqui no Evangelho de João, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está bem claro ali, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. E a Bíblia deixa bem claro, nem todo mundo é filho de Deus. Pelo fruto se conhece a árvore. Os filhos da injustiça vivem praticando injustiça. Por isso que você vê governantes, tipo, em países de ditadura, homens com poder e fazendo tanto mal. Eles sabem quem eles são e quem eles servem. Entenda isso. Quem tem o Espírito de Deus não consegue praticar tanta injustiça e nem aceita. Por isso que Jesus Cristo diz: bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. Mas entenda, quem vive na prática do pecado e gosta de pecar e não quer mudar, a paternidade dele é bem clara. Jesus Cristo disse: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer a vontade de vosso pai. Tem coisas que você não vai mudar em pessoas, mas você pode mudar em você. Aí onde você está, dizer: Senhor, eu creio que o Senhor veio no mundo para salvar os que creem no teu nome. Eu creio, escreve meu nome no livro da vida, porque eu sou teu filho. É assim que se torna filho de Deus. No mais, somos criaturas.